Pronto, turma. Aula gravando. Então, vamos iniciar, né? Na verdade, vamos dar continuidade aqui o nosso conteúdo de microbiologia, né? Então, de antemão, só recapitulando o que nós já estudamos até aqui, né? Nós falamos sobre célula, a composição da célula, falamos sobre as organelas e falamos alguns aspectos da morfologia bacteriana. E nesse momento, nós vamos iniciar um outro assunto dentro dessa característica, que é a fisiologia bacteriana, né? Ou seja, como é que acontece o funcionamento de uma bactéria? Como é que funciona como é a função metabólica dessa bactéria, tá? E aí a gente já inicia falando, turma, sobre metabolismo, né? E o que é um metabolismo? Uma palavra que, querendo ou não, é corriqueiro no nosso dia, né? Quando as pessoas falam, a pessoa não engorda porque o metabolismo é rápido, a pessoa engorda porque o metabolismo é lento. Mas o que é metabolismo? Né? Ou seja, turma, a partir desse momento, nós vamos estar estudando a fisiologia da bactéria. Como é que acontece o funcionamento desse corpo aí, desta célula, entre aspas, tá? Então, o metabolismo é um conjunto de reações químicas, seja ela anabólica ou catabólica, que eu vou explicar já já para vocês a diferença das duas, tá? Que ocorre no organismo vivo com o fim de promover a satisfação das necessidades estruturais e energéticas. Em outras palavras, quando eu falo o termo metabolismo, são reações químicas. Por que são reações químicas? Porque são reações entre substâncias. E substâncias são estruturas químicas, tá? E qual o objetivo dessas reações? Ou por que acontecem essas reações? Porque a célula bacteriana, ela precisa de energia. E para ter energia, para obter essa energia, precisa ter essas reações. Consequentemente, a célula bacteriana também precisa de compostos, precisa de substâncias para dar a sua estrutura, o seu formato, a sua característica. E para que isso aconteça, também tem que ter o metabolismo. De modo geral, o metabolismo ele subdivide em duas situações, ou em dois contextos. O metabolismo ele pode ser anabólico, ou ele pode ser catabólico, tá? Inclusive, turma, apesar de eu estar falando para vocês aqui referente à bactéria, é importante compreender que o nosso corpo também ele faz esses metabolismos, o anabólico e o catabólico, tá? Mas pensando na bactéria, o que seria um metabolismo anabólico? São reações biosintéticas. O que é uma reação biosintética? Turma, sintético vem de síntese. Síntese vem de formação. Então, quando eu falo biosintética, eu estou falando de formação de moléculas biológicas, tá? De moléculas que vai ser utilizada ali para um ser vivo. Então, o anabolismo são reações biosintéticas que requerem energia e que formam os componentes celulares a partir de moléculas menores. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho uma substância que ela é constituída de uma molécula maior, de uma molécula menor, ela vai ser constituída através de um anabolismo. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Turma, nós temos, de modo geral, só um momento. Nós temos, turma, de modo geral, 3 macromoléculas, né? Quais são essas macromoléculas? Proteína, carboidrato e lipídio, tá? Contudo, é importante nós compreendermos o quê? Que essas moléculas, elas são formadas a partir de moléculas menores. Exemplo, se eu tenho uma proteína, para formar aquela proteína que eu tenho, essa proteína ela precisou de aminoácidos. Então, toda vez que os aminoácidos se juntam para formar uma proteína, isso é uma reação metabólica, chamada do tipo anabolismo. Anabolismo é formar componentes maiores a partir de componentes menores, tá? Então, o que acontece? A célula bacteriana ela também faz isso. Ela precisa de substâncias que são macromoléculas, mas para ter essa substância, ela precisa fazer com que moléculas menores se juntem para que tenha essa molécula maior, tá?
Já o catabolismo, turma, são reações inversos, tá? O catabolismo são reações de degradação de moléculas e nutrientes que liberam energia, onde fornece energia para as reações anabólicas. Como assim? Já o catabolismo, eu tenho moléculas maiores que vão ser degradadas, que vão ser consumidas para dar energia para a célula, tá? Exemplo, toda vez que nós ingerimos aí o carboidrato, né, o amido, o arroz, o feijão, o macarrão, esse carboidrato ele vai ser transformado em glicose e a glicose vai dar energia para o nosso corpo. Ou seja, eu saio de uma molécula maior para uma molécula menor. E isso é feito através de um processo catabólico, tá? E as bactérias também fazem isso, tá, turma? As bactérias, elas sintetizam moléculas grandes a partir de menores, que aí vem o anabolismo, e elas também produzem energias a partir de moléculas maiores, quebrando essas moléculas maiores, que no caso é o catabolismo. Tranquilo? E quais são, turma, ainda dentro desse contexto, né, os metabolismos em si, tá? O metabolismo, turma, ele é muito importante compreender aqui, porque dependendo da presença ou ausência, por exemplo, de oxigênio, que vai ajudar nesse metabolismo catabólico ou anabólico, nós temos aí uma classificação das bactérias, tá? Por exemplo, nós temos o tipo de metabolismo aeróbio, anaeróbio e facultativo. Quando eu me refiro, né, o metabolismo nessa característica de aeróbio, anaeróbio ou facultativo, está relacionado, gente, ao consumo de oxigênio, tá? Como assim? Por exemplo, toda vez que a bactéria, que a gente fala, a bactéria é aeróbica, aeróbica, o que seria isso? É porque a bactéria, gente, ela consome o oxigênio, ela vive em um ambiente que tem oxigênio, ou para sobreviver, precisa estar num ambiente que tem oxigênio. Porque quem vai receber o elétron vai ser o oxigênio. Que eletro é esse do metabolismo, tá? Outro ponto importante, gente, é as bactérias anaeróbicas, tá? O que são essas bactérias anaeróbicas? É quando já não tem a presença do oxigênio, tá? São bactérias, turma, que vivem em ambientes com ausência de oxigênio. Mas aí, quem é que vai receber o eletro do metabolismo, né? Que vai gerar energia? Vai ser alguma molécula inorgânica, que não vai ser o oxigênio, tá? Só um momento. E, de certo modo, turma, nós também temos as bactérias facultativas. O que são bactérias facultativas? São aquelas que, de certo modo, elas conseguem sobreviver em um ambiente com baixa oxigênio, tá? E aí conseguem manter o seu metabolismo normal. Por exemplo, facultativo, na presença de oxigênio, realiza respiração aeróbica e na ausência desse gás, que é o oxigênio, realiza os processos anaeróbicos. Então, o que que vocês têm que sair sabendo desse slide aqui? Que, de modo geral, nós podemos classificar as bactérias de três maneiras. Aliás, nós podemos classificar a bactéria de acordo com o uso ou não do oxigênio. Se nós temos aí uma bactéria que consegue sobreviver, tá, turma? Uma bactéria que consegue sobreviver na presença de oxigênio, então, de certo modo, nós temos aí uma bactéria chamada aeróbica. Se nós, se tem bactéria que não consegue sobreviver na presença de, aliás, que se tem bactéria que consegue sobreviver na ausência de oxigênio, essa bactéria vai ser anaeróbica, tá? E a bactéria que consegue sobreviver na ausência ou na presença do oxigênio é chamada aí bactéria facultativa. E aí vocês podem se questionar, mas qual seria a importância disso? Qual a importância desse contexto aqui, professor? Gente, só em pensar nesse contexto, eu consigo determinar que existe bactéria vivendo em tudo que é lugar.
Por quê? Porque existem regiões que têm baixa de oxigênio, tem regiões que têm um excesso de oxigênio, e de qualquer maneira, existem bactérias que conseguem, de certo modo, sobreviver a essas características. Tranquilo, turma, até aqui? Sim. Ótimo. Dando continuidade aos aspectos fisiológicos das bactérias, lembrando que quando eu falo em relação aos aspectos fisiológicos da bactéria, turma, eu estou, de certo modo, comentando para vocês como é que funciona esse organismo, né? Como é que ocorrem os processos de reações desse organismo. E aí, assim, a bactéria é um ser vivo. Consequentemente, se é um ser vivo, gente, eles precisam, de certo modo, de energia. E como é que essas bactérias podem obter energia? Dependendo do tipo de bactéria, gente, essas bactérias elas podem obter energia a partir de fontes de carbono, tá? Quando eu falo fonte de carbono, estou falando de moléculas que são com base em carbonos, tá? Contudo, existe umas que têm tendência a fazer o consumo de moléculas à base de carbono e outras não. Nesse sentido, a bactéria ela pode ser classificada em 4 tipos, de acordo com a substância que ela vai usar para obter energia. Quais são esses tipos, turma? Heterotróficos, autotróficos, quimiotróficos e fototróficos, tá? O que é um ser vivo? Na verdade, essa classificação ela não serve só para as bactérias, tá, turma? Ela também serve para a gente, tá? Por exemplo, o que seria um ser vivo que é heterotrófico, que para obter energia ele é um heterotrófico, utiliza compostos orgânicos como fonte de carbono. Exemplo, os carboidratos. Por exemplo, turma, né? Nós somos seres vivos heterotróficos. Por que nós somos heterotróficos? Porque nós utilizamos o carboidrato como fonte de energia. Qual é o Quando eu falo carboidrato, gente, eu estou falando açúcar, né? Eu estou falando a glicose, consequentemente, tá? E aí, tem bactérias que, de certo modo, utiliza o carboidrato para obter sua energia, o seu ATP, que a gente vai até falar um pouco lá na frente sobre isso, tá? Existem bactérias, gente, autotróficas, né, que utiliza compostos inorgânicos como fonte de carbono para se obter energia, tá? Ou seja, não utiliza compostos orgânicos. Gente, os seres heterotróficos, que é os seres humanos, por exemplo, nós utilizamos compostos orgânicos, tá? Compostos orgânicos são aqueles que têm base o carbono, de modo geral, tá? Exemplo, carboidrato. Já os seres autotróficos, eles já utilizam como fonte de energia compostos inorgânicos como fonte de carbono, tá? Como, por exemplo, eles utilizam o próprio dióxido de carbono para obter energia, tá? Os quimiotróficos. Os quimiotróficos, gente, são seres vivos que utilizam compostos químicos como fonte de energia. Não importa se vai ser compostos orgânicos ou compostos inorgânicos, tá? Ele pode se fazer pelos dois tipos, tanto composto orgânico como composto inorgânico, tá? É como se ele fosse heterotrófico e autotrófico ao mesmo tempo, tá? E por último, nós temos os micro-organismos chamados aí fototróficos. Esses micro-organismos fototróficos, eles são micro-organismos, de certo modo, que utilizam a energia como fonte de... utiliza a luz como fonte de energia. Ficou claro, turma, esse tipo de alimentação, vamos dizer assim, das bactérias, tá? As bactérias se alimentam de acordo com substâncias que podem estar presentes. Por exemplo, turma, um exemplo bem clássico. Quando você pega um cadáver que está em decomposição, tá? Um cadáver que está em decomposição. Possivelmente, as bactérias que estão fazendo a decomposição do cadáver
são bactérias heterotróficas. Por que são bactérias heterotróficas? Porque a bactéria está utilizando um corpo como fonte de energia. E esse corpo, de certo modo, ele tem carboidrato, ele tem lipídio, ele tem proteínas, ou seja, a bactéria ela é heterotrófica, tá? Agora, por exemplo, é muito comum nós encontrarmos bactérias no solo, né, na terra, que são bactérias autotróficas, que pega os íons presentes no solo para se manter e produzir a sua energia, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Ó, outro exemplo, turma. Gente, de certo modo, existem bactérias em tudo que é canto, tá? Inclusive, até no espaço existe bactéria, e isso já foi comprovado, né? Em outros planetas, tá? Agora, o que acontece? Tu imagina as bactérias que estão presentes, turma, por exemplo, no fundo do mar. E aí tu imagina essas bactérias em uma profundeza onde é muito escuro, muito mesmo. É tão escuro, gente, é tão fundo, e aí isso acaba se tornando tão escuro, porque a luz solar não consegue penetrar na água. Aliás, até consegue. A questão é que não consegue chegar até as profundezas, de tão fundo que é. E ali é tudo escuro. Mas naquela região vive bactérias. E como é que essas bactérias elas vivem, já que não tem energia ali, já que não tem luz? Elas não vão ser seres fototróficos. Por quê? Porque como não tem luz ali, elas não têm como utilizar a luz como energia. E aí elas passam, gente, a se adaptar com o ambiente e torna-se um outro tipo de... E procura ser um outro tipo de bactéria no quesito alimentar. A gente se adapta, elas se adaptam à região, tá? E aí, turma, tentando explicar para vocês, tá? Um pouco mais esse aspecto aqui associado à alimentação, né, das bactérias, ao tipo de energia, como é obtida essa energia a partir das bactérias, tá? Olha só, todos os organismos, turma, e aí quando eu falo todos os organismos, eu estou incluindo nós também, eles precisam obter energia, tá? E essa obtenção de energia, ela vem a partir de alguma fonte energética, tá? Onde pode ser orgânica, inorgânica. E aí, de certo modo, existe a classificação de acordo com o que se utiliza como fonte de energia. Então, nós temos aqui, por exemplo, os quimiotróficos, tá? Falando esse slide da esquerda para a direita, tá? Esse fluxograma aqui. Então, nós temos aí os micro-organismos que são quimiotróficos. Lembrando, o que é micro-organismo quimiotróficos? São micro-organismos, turma, que vão, de certo modo, tanto obter energia de compostos inorgânicos, como compostos orgânicos. Eu não sei se vocês conseguem compreender, turma, o que seria composto inorgânico ou orgânico, mas só para ficar um pouquinho claro, o composto orgânico é aquele que a molécula é constituída de carbono, como carboidrato, lipídio, proteína. E os compostos inorgânicos geralmente são aqueles que não têm carboidrato, à exceção de alguns, tá? Exemplo, nitrogênio, fósforo, cálcio, cloro, potássio, tudo isso que eu falei agora são compostos inorgânicos, tá? Só um momento. E aí, turma, retornando aqui para esse fluxograma que eu estou comentando para vocês, né? Recapitulando, todo organismo ele precisa de energia e essa energia ela é obtida de alguma fonte energética. Dependendo do tipo de fonte energética, eu classifico esses micro-organismos.
Toda vez que eu falo micro-organismo quimiotrófico, são micro-organismos que, de certa maneira, conseguem obter energia tanto de elementos inorgânicos como elementos orgânicos, tá? Resumindo, entre parágrafos, nós temos aí micro-organismo que utiliza o carbono como fonte energética, tá? Perfeito. E dentro dessa característica, nós temos aqui os micro-organismo ou bactéria que são chamados de químio heterotrófico ou somente heterotrófico. Quando eu falo heterotrófico, significa o quê? Que são micro-organismos que, de certo modo, vai obter energia a partir aí de moléculas orgânicas, tá? E que, geralmente, o aceptor final dele vai ser o oxigênio, tá? O aceptor final do elétron vai ser o oxigênio. E aí eu posso citar para vocês aqui, turma. E aí eu posso citar para vocês aqui, por exemplo, alguns fungos, né? Todos os animais são esses seres heterotróficos, fungos, vários protozoários e bactérias, tá? Contudo, também é muito importante nós compreendermos que existem alguns micro-organismos que podem ser heterotróficos, mas que não têm a participação aí do oxigênio, tá? Ou seja, já são seres, gente, anaeróbicos, tá? Porque não tem a presença do oxigênio, tá? Lembra aquela característica que eu falei para vocês? Aeróbica, anaeróbica e facultativa, tá? E aí, quando eu falo anaeróbica, é sem a presença do oxigênio. Alguns exemplos aí que nós podemos citar é o Clostridio, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa bactéria chamada Clostridio botulino. É a bactéria que produz a toxina botulínica, né? Que é muito utilizado aí para alguns tratamentos estéticos, como também de saúde, como, por exemplo, enxaqueca, tá? E aí, turma, dentro dessa característica ainda da fonte energética que nós estamos conversando, existe aí os seres, né, ou bactérias, de certo modo, que utiliza a luz como fonte energética, que são chamados aí de fototróficos, tá? E aí nós temos aí também chamado de fotoheterotrófico, tá? Que são, de certo modo, utiliza a luz, mas também utiliza compostos orgânicos para se obter, por exemplo, energia. Algumas bactérias verdes e púrpuras são sulfurosas, tá? Porque utiliza o composto orgânico para isso. E eu posso também citar para vocês alguns micro-organismos que são fotoautotróficos, ou seja, utiliza a luz como fonte de energia, contudo, também tem a participação de compostos inorgânicos para poder desenvolver essa energia, tá? Como, por exemplo, utiliza a água para reduzir o dióxido de carbono como fonte de energia. Nós podemos citar aqui, por exemplo, os aspectos associados à fotossíntese oxigênica, plantas, algas e cianobactérias, tá? E também podemos citar algumas fotossínteses anoxigênicas, bactérias verdes e púrpuras sulfurosas. Resumindo tudo isso que eu estou falando para vocês, turma, em relação à característica fisiológica das bactérias. Gente, as bactérias são seres vivos muito bem adaptáveis, tá? Só para vocês terem ideia, né, do que eu estou comentando para vocês. Quantos micro-organismos, tá? De certo modo, eles têm várias capacidades. Se a região tem luz, eles utilizam a luz. Se a região não tem luz, eles não utilizam a luz, utilizam outro mecanismo, tá? Se tem oxigênio, utiliza o oxigênio. Se não tem o oxigênio, não utiliza o oxigênio, tá? Pega moléculas menores e transforma em maiores. Pega moléculas maiores e transforma em menores. Tudo para quê? Para a sua sobrevida, para o seu metabolismo, para a sua fisiologia. Tranquilo, turma? Alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Não, professor, tranquilo. Certo. Gente, olha só. A partir desse momento,
nós vamos falar da composição molecular das bactérias, tá? O que é composição molecular das bactérias? Eu estou querendo saber quais são as substâncias que estão presentes nas bactérias, tá? E quais são essas substâncias presentes nas bactérias? É a água, são macromoléculas, monômeros e íons inorgânicos, tá? Olha só, gente, em torno aí se você for, por exemplo, pegar o peso seco, né, da bactéria, nós podemos dizer que 96% da bactéria ela é constituído aí, gente, de água, tá? É constituído de água. Ou, gente, desculpa, é constituído de macromoléculas, tá? Eu li errado. É constituído de macromoléculas, 96%. E essas macromoléculas, gente, de certo modo, elas podem ser proteínas, polissacarídeo, lipídio, DNA, RNA. E aí, eu somando todas essas macromoléculas, lembrando que o termo macromolécula significa uma molécula grande, tá? Então, moléculas grandes que estão presentes na bactéria é quase 96% da sua composição molecular, tá? E entre essas macromoléculas, nós podemos citar principalmente as proteínas, tá? 55% do peso seco de uma bactéria é constituído por proteínas, tá? Além disso, as bactérias também podem ter monômeros. O que são esses monômeros? É uma única substância, tá, gente? Quando a gente fala monômero, é uma única molécula, tá? Como, por exemplo, aminoácido, açúcares, nucleotídeos e também a bactéria ela pode ser constituída de íons inorgânicos, como fósforo, potássio, cálcio, cloro, são vários tipos de íons que constituem aí uma bactéria, tá? E aí vocês podem se questionar, mas qual a importância disso? Turma, a bactéria, apesar de ser, vamos dizer, de certo modo, unicelular, porque muitas das bactérias são unicelulares, mas é muito importante nós compreendermos que ali é um ser vivo que tem um funcionamento. E para ter todo esse funcionamento que eu estou falando aqui para vocês, é necessário que exista esses elementos que faz com que a máquina funcione, que faz com que as bactérias funcionem. Se não tem, tá, se não tem essa característica, se não tem esses elementos, a bactéria não consegue sobreviver, tá? Inclusive, vários antibióticos, turma, têm ação em macromoléculas, por exemplo. Alguns antibióticos, eles acabam impedindo a produção de proteínas, porque sabe que essas proteínas são essenciais para a bactéria. Então, se deixa de produzir a proteína, a bactéria não tem mais a proteína adequada, ela vai morrer, ela vai ter um efeito bactericida ou bacteriostático, dependendo do tipo de antibiótico, tá? Turma, não sei se vocês conseguem fazer uma analogia, mas tudo que eu estou falando para vocês da célula bacteriana, né? Isso aqui é uma aula sobre célula bacteriana. Nós já falamos sobre o tipo de célula, já falamos sobre a composição celular, as organelas, a morfologia das bactérias, e agora a gente está falando da fisiologia da bactéria. E aí, quando a gente pensa nessa fisiologia da bactéria, eu não sei se vocês conseguem ter essa mesma percepção que eu tenho, mas parece que a gente está falando da gente mesmo. Quando eu falo dessa natureza da bactéria, né, que elas utilizam compostos orgânicos para obter energia, que a composição da bactéria é esta, né, em nível molecular, é proteína, é lipídio, é material genético, eu estou falando da gente, eu estou falando das nossas células, tá? Nossas células também têm essa característica, ok? Por isso que a bactéria é um ser vivo, porque a partir do momento que a célula tem toda essa composição, ela tem uma sobrevida, ela tem uma vida ali. E nesse momento eu vou falar para vocês da nutrição dos micro-organismos, tá? Quando a gente fala nutrição, gente, dos micro-organismos, eu estou me referindo à capacidade do micro-organismo em ter substâncias que facilitem o seu funcionamento, tá? Que ajuda no seu desenvolvimento. É igual a gente.
quando se pensa na nutrição, a gente tem que pensar, por exemplo, em vitaminas, né? Tem que pensar em sais minerais, tá? Como ferro, cálcio, fósforo, ferro para não ter anemia, cálcio para ter o crescimento dos ossos adequado, tá? Então, quando eu falo nutrição dos micro-organismos, eu também estou me referindo a esse tipo de substância, esses tipos de elementos, vitaminas, sais minerais, que também são importantes para o micro-organismo. Então, turma, as células bacterianas, elas são formadas a partir de substâncias químicas denominadas nutrientes, tá? Então, as células bacterianas, elas têm nutrientes. Os nutrientes são captados do ambiente, são transformados em constituintes celulares ou usados para liberar energia para a célula. Explicando esse parágrafo, como é que a bactéria obtém esses nutrientes? Ela não produz, tá? Uma bactéria não produz esses nutrientes. Mas as bactérias conseguem pegar esses nutrientes a partir do meio externo, a partir do meio ambiente. Como assim? Por exemplo, se a bactéria está dentro do nosso corpo, ela vai pegar esses nutrientes do nosso corpo, tá? E qual o objetivo aí de pegar esses nutrientes? Favorecer a liberação de energia, por exemplo, tá? E aí existe para as bactérias também, existe aí a divisão dos macronutrientes e dos micronutrientes. Quando eu utilizo o termo macro ou micronutriente, turma, eu não estou me referindo a tamanho, tá? Eu já não me refiro aqui em tamanho quando eu falo macromolécula e micromolécula, tá? Quando eu falo macromolécula, é uma molécula grande. Quando eu falo uma micromolécula, é uma molécula pequena. Mas quando eu utilizo o termo macronutriente, micronutriente, eu não estou falando do tamanho, mas eu estou me referindo à quantidade de elementos que tem em uma célula. Quando eu falo macronutrientes, são um elemento que está em grande quantidade naquela célula. E quando eu falo micronutriente, é um elemento que está em pequena quantidade nesta célula, tá? Além disso, dentro da nutrição dos micro-organismos, eu posso citar para vocês também os fatores de crescimento, tá? Só um momento, turma. E aí, turma, trago aqui para vocês os exemplos, né, dos macronutrientes que pode ser encontrado nas bactérias. Lembrando que, quando eu me refiro macro e micronutrientes, eu não estou falando de tamanho, mas de quantidade, tá? E aí, os macronutrientes, eles podem ser compostos orgânicos, como também compostos minerais. Só um momento. E aí eu trago para vocês alguns macronutrientes e as suas funções que são encontrados nas bactérias. Como macronutrientes, nós podemos citar o carbono, tá? O oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, o fósforo e o enxofre, tá? Inclusive, do lado, né, se vocês observarem, tem a maneira com que é encontrados esses macronutrientes. Por exemplo, quando eu falo carbono, é encontrado carbono na bactéria. Contudo, como é que é encontrado esse carbono na bactéria? Em componentes orgânicos, como carboidrato, lipídio ou proteína, e também na forma de dióxido de carbono. É encontrado oxigênio. Como é que é encontrado o oxigênio? O oxigênio ele é encontrado na forma de gás oxigênio, também na molécula da água, que tem na bactéria, como também em componentes orgânicos, carboidrato, lipídio, proteína. O hidrogênio é também encontrado na forma de íons, tá? Na forma de água e também componentes orgânicos, como carboidrato, lipídio e proteína. O fósforo é encontrado na forma de fosfato. O enxofre é encontrado aí também na forma de enxofre isolado, tá?
como também na forma de sulfato. E quais seriam, por exemplo, a função desses que eu falei para vocês? Carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e fósforo na célula bacteriana. O que que esses elementos fazem? Eles constituem, gente, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos. Ah, professor, mas o que que isso tem importância? Gente, esses elementos estão lá na molécula de DNA. Esses elementos estão lá na molécula de RNA, tá? Esses elementos estão constituindo a parede celular da bactéria. Esses elementos estão constituindo a membrana celular da bactéria. Olha a importância disso, tá? Além disso, também pode ser encontrado potássio, cálcio. Esses dois aí, gente, têm atividade enzimática, são cofator para várias enzimas, tá? O que seria cofator? Cofator, gente, é algum sal mineral, tá? Que tem alguma função de auxiliar enzimas. Então, toda vez que eu utilizo o termo cofator, é um sal mineral, é um íon que está auxiliando uma enzima. Auxiliando de que maneira? Na reação química, favorecendo aí a aceleração da reação química, por exemplo. Magnésio, olha só, gente, o cálcio também está como fator de enzima nos componentes do endosporo, na formação de endosporo, que eu vou mostrar lá no final dessa aula para vocês o que seria isso, tá? O magnésio é responsável também como cofator de enzima, ou seja, ele participa de reações enzimáticas, eles favorecem com que a reação enzimática aconteça, tá? Estabiliza ribossomos e membranas, o magnésio. E o ferro, gente, o ferro ele pode ser encontrado aí na constituição de citocromos e proteínas, ferro e enxofre, e ajuda aí no transporte de elétrons, né, para dar energia, como também como cofator enzimático. Quais são os micronutrientes presentes aí nas células bacterianas? Recapitulando, micronutrientes que não é que seja pequeno, mas sim é que é em pouca quantidade que tem em uma célula. Tem, mas é em pouca quantidade, geralmente, e nem precisa geralmente de muita, tá? Posso citar para vocês o manganês, o cobalto, o zinco, o cobre, o molibdênio, o cromo, o níquel, o silênio e o tungstênio, tá? Por exemplo, o manganês. Qual a importância dele para uma célula bacteriana, tá, turma? A importância dele para uma célula bacteriana é porque está presente nas enzimas que quebra a água na fotossíntese, dois dos fototróficos oxigênicos e nos superóxidos de dismutase. Ou seja, vai participar de reações enzimáticas, vai estar presente junto com a enzima. O cobalto, presente na vitamina B12 e participa aí de algumas reações enzimáticas de transcarboxilase. O zinco, presente nas melapeptidase, meloenzimas no DNA e RNA polimerase, dentro do material genético da bactéria. O cobre, envolvido na respiração celular, tá? Lá na mitocôndria. O molibdênio, presente nas enzimas molibdênio nitrogenase e nitrato redutase. Lembrando, turma, quando eu falo que esses micronutrientes estão em enzimas, significa que eles são importantes para a formação dessas enzimas. O cromo ajuda no metabolismo da glicose. O níquel, presente nas enzimas hidrogenase e ureases. O selênio ocorre no RNA transportador, é presente, tá, gente? No RNA transportador e também nas enzimas formato desidrogenase e oxirredutase. E o tungstênio, presente na formato desidrogenase e na oxitransferase. Ou seja, turma, observa que os micronutrientes geralmente são minerais ou íons, tá? Que têm maior formação para ajudar as enzimas. A maior função seria na composição dessas enzimas ou ajudar nas reações enzimáticas, tá? Lembrando, turma, que nós também temos esses minerais, tá?
Nós também temos esses micronutrientes. A diferença é que alguns desses micronutrientes no nosso corpo são diferentes das funções na bactéria, tá? Por exemplo, o selênio. O selênio, ele é muito encontrado em grãos, tá? Como, por exemplo, na castanha do Pará. É muito rica em selênio. E nós devemos ter um consumo de selênio diário, porque ajuda aí em alguns aspectos do material genéticos, é antioxidante, impede a ação de radicais livres, tá? Então, lembra que apesar de eu estar falando aqui para vocês da célula bacteriana, tá? Mas muito das coisas que acontecem na bactéria também é comum acontecer na nossa célula, na célula do ser humano, na célula animal. Turma, tá travando o áudio para vocês? Estou percebendo que meu vídeo está travando muito. Não. Não? Não. Tá, obrigado. Turma, em relação à nutrição dos micro-organismos, né? Eu vou citar agora para vocês fatores de crescimento, que são compostos que têm uma importância para ajudar a bactéria a crescer. Quando eu falo bactéria crescer, gente, também não é de tamanho, mas crescer no sentido metabólico, que possa ter metabolismo, que possa favorecer a divisão celular, tá? E aí nós podemos citar aqui compostos orgânicos requeridos em pequenas quantidades e somente por algumas bactérias que não podem sintetizá-lo. Então, quando a gente pensa nisso, eu estou me referindo ao quê? Que tem bactérias que podem sintetizar esse composto e outras bactérias que não. Aquelas bactérias que não conseguem sintetizar o composto, ela precisa obter esse composto de outro local, do meio externo, do ambiente. Então, se está na terra, vai obter do solo. Se está no nosso corpo, vai obter do nosso corpo. Se está no mar, vai obter da água. Tá? E aí existem três principais grupos que estão associados a esse fator de crescimento, a esse desenvolvimento. São os aminoácidos, as purinas e pirimidinas e as vitaminas. E aí eu trago uma tabela para vocês aqui que mostra justamente isso. Tá? Olha só, a vitamina, que é a biotina, tá? Ela serve na bactéria a função, a fixação do dióxido de carbono, e fixar o dióxido de carbono para a bactéria, para algumas bactérias é importante, porque uma vez que fixa o dióxido de carbono, eles podem utilizar o dióxido de carbono como fonte energética, que eu já até falei para vocês, ou seja, são seres autotróficos. A biotina também participa do metabolismo do carbono, e aí nós temos aqui alguns exemplos de micro-organismo, como, por exemplo, o Leuconostoc mestoides, o S. cerevisiae. Esse S. gente, cerevisiae, ele é chamado de Saccharomyces cerevisiae, ou Saccharomyces cerevisiae. O que seria essa bactéria? Aliás, desculpa, gente, o que seria esse micro-organismo, tá? Esse micro-organismo, turma, na verdade, é um fungo, tá? Saccharomyces cerevisiae. Sabe onde é que a gente encontra esse fungo? Com certeza que todo mundo, ou praticamente todo mundo, já tomou o Floratil ou Florax, não é isso? Eu acho que quando nós estamos com diarreia, ou quando nós não estamos com um trânsito intestinal adequado, toma aí, por exemplo, o Florax, né, ou o Floratil. O Floratil e o Florax, gente, de certo modo, eles são constituídos por esse fungo aí, tá? Saccharomyces cerevisiae, tá? Ou Saccharomyces cerevisiae. E esse micro-organismo, esse fungo, ele precisa da biotina para ter aí a sua função metabólica, tá? A vitamina B... Travou, professor. Voltando, turma. A biotina, tá? O que é que eu estou falando agora, nesse momento, para vocês? De algumas vitaminas que são essenciais para o crescimento do micro-organismo, tá? E aí, quando eu falo crescimento, eu não estou falando de tamanho, eu estou falando do desenvolvimento celular, do desenvolvimento metabólico, tá? E aí, por exemplo, a biotina,
ela ajuda aí na obtenção de energia por alguns micro-organismos. E aí eu trago para vocês alguns exemplos de micro-organismos, como, por exemplo, turma, o Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces cerevisiae é um fungo que é encontrado, gente, no floratil, tá? No floratil, que é utilizado aí para regular o trânsito intestinal, principalmente quando o indivíduo está com diarreia. Ó, tem outra aqui também, ainda em relação à biotina. Acanthamoeba castellati. Essa Acanthamoeba castellati, gente, é um protozoário, tá? Que também utiliza a biotina, essa vitamina, para favorecer o seu crescimento. Oi, Luana, pode dizer. Turma, a vitamina B12, né, que é chamada de cianocobalamina, tá? É o nome da vitamina. Vitamina B12, gente, é o nome popular. O nome mesmo da vitamina científico é cianocobalamina, tá? Qual a função da vitamina B12 em alguns micro-organismos, como, por exemplo, lactobacilos, que é muito comum a gente encontrar nesses leites fermentados, no iogurte, por exemplo, tá? E a vitamina B12, gente, ajuda no rearranjo molecular, no metabolismo de carbono e no transporte de grupos metilo, tá? Ou seja, ajuda no desenvolvimento e crescimento da bactéria. O ácido fólico, gente. O ácido fólico, ele é importante no metabolismo do carbono. Gente, e lembra, quando eu falo metabolismo de carbono, eu estou me referindo ao quê? Busca de energia pelo micro-organismo. Metabolismo de carbono significa que o micro-organismo está obtendo energia, tá? O ácido fólico, gente, é muito importante para as bactérias, para o Enterococcus faecalis, por exemplo, e para o Tetranimena piriformis, tá? Para ajudar na obtenção dessa energia por esses micro-organismos. O ácido pantotécnico, tênico, ácido pantotênico, é precursor da coenzima A, que ajuda aí no transporte de grupos acilos, tá? E aí lembra, turma, quando eu falo esses transportes desses grupos, são radicais que é transferido para uma região ou outra da bactéria, tá? E isso pode ajudar na obtenção de energia, tá? E aí eu posso chamar a atenção de vocês, como, por exemplo, o paramécio. Não sei se vocês já ouviram falar, paramécio. O paramécio, gente, é um protozoário de água doce, tá? É encontrado em água doce. E ele utiliza o ácido pantotécnico para que possa desenvolver aí o seu crescimento. Vitamina B6, que é cientificamente chamado de piridoxina, que é chamado de piridoxina, está associada aí ao metabolismo de aminoácidos, né, na transaminação. Aí um exemplo, nós temos aí os lactobacilos, que utiliza a vitamina B6. O ácido nicotínico, que é a niacina, é precursor aí, de certo modo, das coenzimas NAD e NADPH. Esse NAD e NADP, na verdade, eles são transportadores de elétrons, né? Quando estão na sua forma oxidada ou na sua forma de reduzida. E isso aqui é importantíssimo para ajudar nessa transferência de elétrons, porque dependendo da transferência de elétrons, se obtém energia, tá? A vitamina B2, que é a riboflavina, também é precursora de uma coenzima chamado FAD, ou FADN, ou FADH, tá? Que também auxilia no transporte de elétrons, e esse transporte de elétrons pode dar energia para o micro-organismo, tá? E a vitamina B1, tá? A vitamina B1, ela serve como transferência de grupo aldeído, ajuda na descarboxilação do piruvato. Quando se fala na descarboxilação do piruvato, significa que o piruvato ele deixa de ser piruvato e ele passa a ser acetilcoenzima A. Tendo acetilcoenzima A, vai entrar no ciclo de Krebs para dar energia, tá? Lembrando que eu estou falando isso para vocês, subentendendo que vocês já viram isso na bioquímica,
tá? Ou estão estudando bioquímica. O que é ciclo de Krebs? Ciclo de Krebs, gente, é uma região que acontece na mitocôndria celular que é responsável pela obtenção de energia, pela formação de moléculas de ATP. Turma, quer comentar, fazer alguma pergunta agora? Professor, Oi, fica à bom vontade. dia. Bom dia, Luan. Eu queria fazer uma pergunta anteriormente, acabou não dando. Eu esperei primeiro você terminar de fazer a explicação toda. Referente à biotina, referente àquele micro-organismo que fica, no caso, no floratio, né, que você falou, no Isso. Florax floratio. Tipo assim, ele fica presente em todos os probióticos ou não? Tem algum específico? No caso, para reposição da flora intestinal? Certo. Luana, deixa eu tentar explicar para você o que seria essas substâncias, né, que é para a reposição da flora intestinal. A primeira coisa que nós imaginamos quando nós tomamos o Floratil ou Florax, que aquilo dali é um antibiótico. E na verdade não é. O Florax, gente, Floratil, o Repoflor não são antibióticos. Se não me falha a memória, o Repoflor é uma bactéria. O Florax e o Floratil é o fungo. Esse fungo que eu falei para vocês, o Saxomyces cerevisiae, tá? E aí o que acontece? Quando nós ingerimos o Florax, o Floratil, o Repoflor, esses micro-organismos, esse fungo, vai lá para o intestino e começa a produzir substâncias que são antibióticas. E aí essas substâncias que são antibióticas, elas vão fazer o quê? Matar as bactérias que estão presentes ruim no intestino. Outro ponto também é que o Floratil, o Florax, eles vão fazer o quê? Eles vão produzir substâncias que vão dar força para nossas bactérias boas, para que as bactérias possam reconstituir-se, ou seja, voltar a crescer e reconstituir o intestino. Por isso que a gente fala aí substâncias para recomposição da flora intestinal. De certo modo, eu posso dizer que o Floratil, o Florax, eles são, de certo modo, pré-bióticos. Por quê? Porque eles são substâncias que vão dar aí força, tá? Para a nossa flora intestinal voltar a crescer, voltar a ficar saudável e expulsar aquela bactéria que é ruim, que está causando, por exemplo, a diarreia, tá? Aí o que eu quero explicar sobre a biotina aqui, Luana? Esse fungo, o Saccharomyces cerevisiae, o Saccharomyces cerevisiae, que está no Floratil, ele precisa de biotina para fazer a sua função. E da onde é que ele obtém a biotina? Do nosso corpo. Ele extrai a biotina do nosso corpo para poder fazer o efeito benéfico. Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. Entendi, professor. Não, agora ficou claro, ficou bem mais claro agora. Certo, tranquilo. Turma, e sempre que a gente tem uma infecção intestinal, sempre dê preferência não vou nem dizer substância, né? Mas aos medicamentos que repõem a flora intestinal. Depois que você tomar, que não resolveu, aí sim tu vai para a substância química, tu vai para o antibiótico, tá? Só um momento. E aí, turma, vamos voltar na forma de Às vezes eu fico obtenção. pensando, será que essa dor que eu sinto na minha costa não foi alguma coisa que fizeram pra mim? Eu já quero entender. E aí, vamos pensar na forma de obtenção de energia, tá?
Gente, os micro-organismos, como eu falei para vocês, eles podem obter energia através de compostos orgânicos e inorgânicos, por exemplo, ou dos dois. Contudo, é interessante nós sabermos que para obter essa energia, o micro-organismo ele pode obter essa energia também com auxílio do oxigênio ou não. Então, quando o micro-organismo ele obtém energia que tem a participação do oxigênio, é uma metabolização aeróbica. Quando o micro-organismo ele obtém energia a partir de uma ausência de oxigênio, é uma metabolização aeróbica. E, consequentemente, quando a gente pensa nessa obtenção de energia onde tem a formação de um outro composto, é a fermentação, tá? É a partir dessa fermentação, turma, que, por exemplo, se desenvolve o etanol, o álcool, tá? A bebida alcoólica, né? Então, quando vocês ouvirem falar, para fazer a bebida alcoólica, para ter a bebida alcoólica, precisa ser fermentada. E é fermentada por um micro-organismo. Esse micro-organismo, ele converte um composto em álcool. Vou explicar mais detalhes para vocês já já. Então, turma, tudo isso que eu estou falando para vocês, da obtenção de energia, está associado a essa característica aqui que a gente pode observar nesse slide. Olha só, nós temos aqui em azul, nessa imagem, em azul, nós temos o lado da respiração, tá? E em verde, nós temos o lado da fermentação. Olha o que acontece. Para que ocorra o processo de respiração, inicialmente é importante nós compreender o quê? Que os micro-organismos, gente, o objetivo dele é obter ATP. ATP. O que é ATP? A adenosina trifosfato. O que é essa adenosina trifosfato? É a molécula energética, tá? É a molécula que dá energia para o nosso corpo e, consequentemente, que dá energia para as bactérias. É o ATP, certo? E aí, olha só. A glicose, ela produz o ATP, turma. A glicose, ela produz ATP. E, consequentemente, para a produção de ATP, precisa reduzir algumas coenzimas, que é o NAD+, a NADH. Então, toda vez que tu encontrar NAD mais, ele vai ser reduzido a NADH. Enquanto oxida a glicose em ácido pirúvico, na respiração, o ácido pirúvico é convertido no primeiro integrante ou reagente do ciclo de Krebs. Olha só, quero que vocês observem agora nesta imagem, tá? Quero que vocês observem nessa imagem. Nós temos glicose. Essa glicose, gente, ela vai ser convertido em ácido pirúvico ou piruvato. Quando é convertido no ácido pirúvico ou piruvato, vai dar origem aqui ao primeiro composto do ciclo de Krebs, que é a acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A, gente, ele vai entrar no ciclo de Krebs, tá? E aí, o que acontece? Quando entra no ciclo de Krebs, consequentemente, vai se produzir muito elétrons, tá? Vai se produzir muito elétrons. E quem é que pega esses elétrons? As coenzimas NAD e FAD. Aí o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão ser transportados para a cadeia de transporte de elétrons e quimiossíntese ou quimiosmose, tá? Onde vai dar origem ao quê? Ao ATP, tá? Essa é a parte da respiração. Quando é que acontece a fermentação? Quando é que acontece o processo de fermentação? Turma, o processo de fermentação, ele acontece, de certo modo, quando não existe aí, por exemplo, uma presença dessas coenzimas adequadamente, tá? Que enzimas? O NADH. E aí, o que acontece? O ácido pirúvico, como não tem a presença das coenzimas do NAD, por exemplo, essas coenzimas, elas vão acabar sendo favorecendo a fermentação do ácido pirúvico. Olha o que diz aqui nesse texto. Na fermentação, o ácido pirúvico e os elétrons carregados pelo NADH na glicólise são incorporados nos produtos finais da fermentação. Quais são os produtos finais da fermentação? Vai depender da enzima que vai participar, tá? Se é a álcool desidrogenase, o produto final aí vai ser o etanol, vai ser o álcool, tá? Se é a lactato desidrogenase, o produto final vai ser o ácido lático, tá?
Mas só para vocês compreenderem, né, que possivelmente deve ter ficado um pouco confuso para vocês, observando essa imagem do que eu estou falando, mas é só para vocês entenderem uma situação. Quando o micro-organismo ele vai obter energia, o foco dele é que essa energia venha ali do ciclo de Krebs. Mas para que esse composto chegue até o ciclo de Krebs e obtenha energia, essas enzimas, como por exemplo o NADH, ele tem que ser reduzido e oxidado. É o que não acontece na fermentação. Quando se vai fermentar o composto, significa que o NADH ele não sofre o processo de oxidação. E aí, se não sofre o processo de oxidação, ele não consegue receber o elétron. Se ele não consegue receber o elétron vai ser recebido pelo composto final da fermentação, que aí vai depender da enzima. E aí, turma, falando um pouco mais detalhado da fermentação, tá? Gente, por exemplo, quando nós falamos fermentação, nós podemos dizer, por exemplo, quando você coloca o fermento, né? O fermento em pó, quando vocês colocam o fermento numa massa, ali é uma fermentação. Gente, aquele fermento, tá? Aquele fermento ali são enzimas. São enzimas que vão ajudar no processo, vão acelerar a reação química, tá? Nesse caso aqui, o micro-organismo ele produz essas substâncias que ajudam nessa fermentação, tá? Gente, fermentação é o processo na qual os compostos orgânicos são parcialmente degradados, tá? Não requer o ciclo de Krebs, tá? Nem a cadeia de transporte de elétrons. Utiliza a molécula orgânica como aceptor de elétrons, que geralmente deveria, gente, o aceptor de elétron deveria ser recebido pelo NAD, tá? A mais, e não por uma molécula orgânica. Por isso que quando falar, a molécula recebeu um elétron, a molécula orgânica recebeu um elétron, então houve fermentação, porque o elétron não deveria ser recebido por uma molécula orgânica, o elétron deveria ser recebido por uma coenzima. Não requer oxigênio, mas pode ocorrer na presença deste, tá? O que acontece? Vou dar um exemplo bem clássico de fermentação, tá? Para ficar um pouco mais claro para vocês e mais interessante. Turma, o que é a cãibra? O que é a cãibra? Ou quando se tem cãibra? Pode observar que pessoas que praticam atividade, a pessoa que faz uma atividade intensa, né, uma atividade física intensa, ou ela caminha demais, ou ela sobe escada demais, ou ela nada demais, e ela não tem aquela prática, tá? Consequentemente, o que é que vai acontecer? Logo em seguida, você vai ter uma cãibra. O que acontece? Turma, vou dar um exemplo da academia. Quando uma pessoa, ele pega muito peso, por exemplo, nas pernas, tá? Quando ele trabalha muito as pernas, e ele pega esse peso, você precisa dar energia para o teu músculo para que teu músculo suporte aquele peso. Só que como você está dando muito, como você está trabalhando intensamente o seu músculo, consequentemente, o teu músculo ele vai consumindo mais energia, mais glicose rapidamente. Só que o que acontece? A glicose, ela deve ser consumida, gente, principalmente na presença de oxigênio. Só que como tu está trabalhando o teu músculo muito rapidamente, esse oxigênio ele é pouco. E aí a glicose, em vez de ser transformada em ácido pirúvico para ir para o ciclo de Krebs, a glicose ele acaba se transformando, gente, em ácido lático, tá? Ou ácido lactato. Esse ácido lático, gente, ele se acumula no músculo e ele é tóxico para o músculo. Por isso que o músculo ele contrai. Por que o músculo está contraindo? Porque ele quer expulsar o ácido lático do músculo, por ser tóxico. E por que produziu o ácido lático? Porque houve uma fermentação da glicose. E por que houve uma fermentação de glicose? Porque não teve oxigênio, ou teve uma baixa de oxigênio na glicose.
e aí acabou sendo fermentado. A fermentação, gente, ela produz pequenas quantidades de ATP, tá? É importante nós entendermos que a fermentação, ela não traz muitas moléculas aí de ATP. O que é bom mesmo para obter ATP é quando acontece, quando ocorre a busca de energia por metabolização aeróbica, tá? Turma, e aí eu trago um slide para vocês, que ele mostra alguns exemplos de micro-organismos que fazem fermentação, tá? Alguns micro-organismos que fazem fermentação. Nós temos aqui Streptococcus, Lactobacillus, bacilos, eles acabam fermentando e o produto final é o ácido lático, tá? Olha só, nós podemos citar também aqui o ácido pirúvico, é que o organismo ele pega o ácido pirúvico e transforma ele em etanol e dióxido de carbono, como por exemplo o Saccharomyces, que é aquele que eu expliquei para vocês do Florax ou Floratil, que é uma levedura, que é um fungo, tá? Nós temos aqui, gente, o propiônico bactério, tá? Que ele pega o ácido pirúvico e, em vez de entrar no ciclo de Krebs, ele produz o ácido propiônico, o ácido acético, dióxido de carbono e hidrogênico, gás hidrogênico. O clostrídio, tá? Ele pode pegar o ácido pirúvico e, em vez de entrar no ciclo de Krebs, ele pode fermentar e dar origem ao ácido butírico, butanol, acetona, álcool isopropílico e dióxido de carbono, tá? A Escherichia ou Escherichia e Salmonella também pode favorecer a fermentação do ácido pirúvico em etanol, ácido lático, ácido succínico, ácido acético, dióxido de carbono e gás hidrogênio. E os Enterobacter também podem fermentar, dando origem ao etanol, ácido lático, ácido fórmico, butanediol, acetoína, dióxido de carbono e o hidrogênio, tá? Isso daqui que eu estou falando para vocês é só para vocês terem ciência que existem vários micro-organismos que podem utilizar a fermentação, tá? Lembrando, o que é a fermentação? É a capacidade do micro-organismo em pegar o composto e dar origem a um composto secundário, que esse composto secundário ele está associado à não obtenção de energia, basicamente, tá? E por que que teve a fermentação? Teve fermentação porque teve uma baixa de oxigênio ou ausência de oxigênio. E aí a glicose, em vez de entrar no ciclo de Krebs, ela vai ser fermentada por enzimas. Turma, olha aqui exemplo, tá? Para ficar bem mais claro para vocês. Produto final da fermentação, o etanol. Aonde é que essa fermentação ela pode ser utilizada? Uso comercial e industrial, por exemplo, cerveja, vinho, combustível. Da onde é que se extrai o material para ser fermentado? Por exemplo, da cerveja, é extraída do malte, né? O vinho, da uva ou outros sucos de fruta. E do combustível, resíduos agrícolas, como, por exemplo, o bagaço da cana, né? E quais são, por exemplo, turma, os micro-organismos que ajudam aí na fermentação, produzindo etanol? Eu cito para vocês aqui o Saccharomyces cerevisiae, tá? E, turma, para quem faz a ingestão de bebida alcoólica aqui, principalmente cerveja, não sei se vocês já perceberam, turma, mas é muito comum você sentir o cheiro da cerveja. Algumas pessoas perceberam o cheiro da cerveja no Florax, né? Quando você pega o líquido, né? Quando você pega ali o Floratil, Florax líquido, que você cheira, você relembra lentamente o cheiro da cerveja, principalmente essas que são puro malte, tá? Por quê? Por causa da fermentação. Porque o micro-organismo utilizado o micro-organismo que está presente no Florax, no Floratil, é o mesmo que utilizou na cerveja para fermentar. Turma,
Um produto da fermentação também é o ácido acético, onde é encontrado no vinagre. Professor, Oi, Vânia. bom dia. Bom dia. Fiquei em dúvida aí, por que essa cerveja chama puro malte? Se bem que eu não sou muito chegada à cerveja. É porque a composição dela é mais maltada, tem mais essa substância, malte. Ela é mais forte, professor? Deixa eu tentar entender aqui o que seria o mais forte. O mais forte é que embriaga mais. Não, tipo, a substância da simples, cerveja simples, sem ser essa puro malte. Não, a puro malte, ela tem um teor alcoólico menor, tá? Ela deveria ter um teor alcoólico menor, porque ela tem menos fermentação. Porque é a fermentação que leva ao álcool. É a fermentação que leva ao teor alcoólico. As cervejas que não são maltadas, elas têm um teor alcoólico maior. Então, elas te embriagam mais rápido. Já as cervejas puro malte, elas têm menos teores alcoólicos. Então, elas te embriagam mais lentamente ou mais demorado. Agora, o que é o problema? As pessoas falam assim, a cerveja puro malte é muito forte. Mas quando fala o termo muito forte, é o sabor. Porque vem um sabor mais de mato, né? De mato mesmo. Por quê? Porque tem um malte. O malte é uma planta. E aí, quando fala puro malte, ela tem um sabor mais forte, mas ela embriaga mais lentamente. Ah, sim, entendi. Entendeu? Entendi. Aí vem outras coisas também associadas, Vânia. Por exemplo, as cervejas puro malte, elas têm a tendência de deixar a sua barriga menos inchada, porque como ela não é fermentada, ela não incha, tá? Tem alguns... Professor, deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui, coisa rápida. à vontade. Eu fui no aniversário segunda-feira, eu não sou de beber, mas assim, razoavelmente, eu bebo mais normal, a Brahma, Skol, certo? Aí na segunda-feira retrasada, eu fui nesse aniversário, lá só tinha essa puro e malte, eu nunca tinha tomado. Aí eu cheguei em casa, eram umas 2h pouco da manhã, aí eu jantei, aí me deu uma ânsia de vômito. Só que eu não consegui vomitar, né? Aí eu botei tanta pressão no olho, de tanto querer vomitar e o vômito não vinha, que eu terminei vomitando. Quando foi de manhã, eu fui para o serviço, eu dormi normal, o meu olho estava aquela poça de sangue nos olhos. Aí o pessoal falou assim, menino, o que aconteceu com os teus olhos? Eu falei, eu não sei, tá, dormi normal, fui querer vomitar, mas não consegui. Ou seja, o pessoal dizem, né, que foi começo de derrame. Aí eu liguei para minha oftalmologista, né, ela disse assim, olha, isso aí foi um começo de derrame, ou seja, acho que foi a pressão do olho, eu acho que eu não me dei bem com a cerveja, essa puro malte, e me deu, assim, um ataque, não sei se foi uma alergia no olho, eu não sei, porque eu sei que eu passei mal, passei acho que uma semana com os olhos bem avermelhados, aquela poça de sangue nos olhos, sabe? Aí eu fui fazer compressa de gelo para poder espalhar, aí conseguiu sair aquelas manchas. Tá entendendo? Tipo assim, me deu uma alergia dela, assim, eu não consegui beber essa cerveja. Eu vou, como se diz, eu vou fazer igual um meme que as pessoas falam, tá? Mas nada pessoal, igual dizer o povo. A culpa foi da cerveja, né? Botando a culpa na cerveja. Bom, porque eu nunca bebi ela e me deu assim, atacou esse negócio. Sempre eu bebo as outras e não me dá essa alergia. Certo, mas será que o motivo de você querer vomitar, será que foi a cerveja ou foi a comida? Foi a cerveja, porque quando eu cheguei em casa, eu senti aquela ânsia de querer botar para fora. Tava assim, tipo, eu não tava sentindo. Mas escuta o que eu vou falar. A gente está dizendo aqui que é a cerveja, mas pode ser que você ingeriu a cerveja, ela foi menos metabolizada ou absorvida e a comida que você ingeriu não foi digerida, porque a cerveja impediu a digestão da comida. Não, mas eu não cheguei a comer, não. Foi só um lanche, assim, mínimo. Na realidade, eu tava com aquela ânsia de botar a cerveja para fora e a cerveja não queria sair, entendeu? Aí eu botei aquela pressão, aquela força para poder querer. É igual você ir no banheiro e querer fazer algo nessa cidade e não consegue. Do mesmo jeito era a cerveja. Mas aí o que acontece? Olha só, é isso que eu quero que você entenda. O fato de você ter comido ou não, um exemplo, basta você comer um salgado, e você não está com a tua digestão boa, tu já vai ficar empanzinado e já vai vir um desejo de vomitar. Lógico, eu acredito que a cerveja influenciou, porque a gente se adapta a tipo de alimento. E talvez você não se adaptou a cerveja por malte, porque não é comum tomar, entendeu? Acho que não. Nunca Mas eu acredito que teve uma associação do alimento com a cerveja e você teve uma congestão.
tá? Alimentar. E aí a comida ficou presa no estômago, junto com a bebida, e aí você teve o desejo de vomitar. Você não soube induzir o vômito corretamente, você até tentou, mas não induziu o vômito corretamente, e começou o quê? Aí me diz uma pergunta, pessoal, quando você teve vontade de vomitar, você chegou, por exemplo, sentar no banheiro e ir para o vaso sanitário e tentar fazer esse movimento do vômito? Ô, Vânia. Ô, professor, estou ouvindo nada, parou a internet. Ah, Sim. uma pergunta pessoal. Quando você tentou vomitar, você chegou aí para o banheiro, sentar no banheiro e tentar vomitar no vaso sanitário, por exemplo? Tu fez Professor, foi isso? assim. Não, aqui em casa, ela é de sobrado, 2 andares, então eu fiquei com aquela preguiça de descer, né? Eu não quis ir no banheiro. Aí eu estava deitada na cama, aí com um jeito, já queria botar, eu não estava mais aguentando. Aí eu Aí tu botei só virou, né? deitada mesmo, querendo vomitar. Só que, professor, eu passei uma semana com os olhos, o pessoal falou assim, Vânia, eu acho que é começo de derrame. Pois é, não, Aí eu calma aí, Vânia. Vânia, calma aí, eu estou tentando chegar nesse ponto. A minha pergunta é, quando você tentou vomitar, tu chegou a virar na cama para não, vomitar no chão? eu deitada com o rosto pro chão, que eu assim, tentei jogar o vômito, mas com aquela minha força, eu botei todas as minhas forças e aí o vômito não queria vir, sabe? Aí Aquela... o que aconteceu? Aí eu vou explicar. É isso que eu quero chegar. Você ficou com a cabeça praticamente voltado para o chão. Sim, O teu sangue do corpo foi para o cérebro. O teu sangue do corpo foi para a cabeça. E aí o que foi que aconteceu? Aumentou a pressão intraocular, isso formou, mesmo. O médico falou. formou aí um derrame inicialmente nos olhos, que Sim, se não tivesse feito isso, tu tinha tido um AVC. O derrame nos olhos foi o que te salvou é mesmo, professor. para não. Sabe aquela história, por exemplo, do indivíduo sangrar o nariz? E as Meu pessoas, meu Deus. Deus, sangrou o nariz. Quando sangra o nariz, gente, agradeça, porque tu tá tendo uma pressão e a pressão foi tão forte que rompeu um vaso no nariz para sair o sangue para diminuir a pressão. Porque se não diminuir essa pressão, a pessoa pode ter, por exemplo, um aneurisma. E no teu caso, o sangue foi tão intenso na cabeça, um dos motivos foi também a bebida alcoólica, porque a bebida aumenta a Eu pressão, não quis beber, não. Mas eu bebi pouco, professor. Mas foi a mas primeira vez que eu... Hã? isso depende. Pude Tem gente beber. com um copo de 200 ml fica doido. Eu vou fechar bem aqui minha câmera, porque tá travando, tá? Aí já já que eu volto. Olha só, tem pessoas, gente, que um copo de 200 ml fica doido. Então, essa questão, bebi pouco, bebi muito, depende do corpo, depende do organismo, tá? Mas só para explicar o que aconteceu com você. Você teve, sim, um início de AVC, você só não teve porque os seus olhos teve um mini derrame e aí a pressão diminuiu. Senão, você poderia ter tido um AVC. Aí, quais são os motivos que levaram ao AVC? Pode ter sido a congestão alimentar, pode ter sido a bebida, porque a bebida aumenta a pressão, e pode ser a tua posição. Gente, nós não podemos ficar muito tempo de cabeça para baixo, porque o sangue do corpo todinho vai para a cabeça, e aí a pressão é enorme. Não, professor, mas eu tenho toda certeza que foi a bebida, que eu não posso tocar em bebida, não posso beber, entendeu? E eu tenho quase certeza, porque há um ano atrás, uma época eu fui beber e terminei vomitando tipo sangue, né? Aí passou uma época eu não bebi mais, aí eu fui nesse aniversário, aí eu bebi um pouco. Aí deu essa situação nos meus olhos todinho, que eu fiquei até assim meio estranho. Isso. Agora o senhor está me explicando a situação, o porquê que causou, né, essa situação aí. Você Então tem foi começo de derrame, no caso. Isso, você tem gastrite ou úlcera? Tenho, professor. Pois aí é outra história que eu não vou falar aqui. Mas Tenho, aí, professor. olha Demais. só, você botando culpa na bebida, e não é a bebida só. Tá? Olha só, na hora que tu começou a falar de vomitar sangue, é a bebida, não é a bebida. Você tem gastrite e úlcera, a bebida é ácida e ela Sim. só estimula uma coisa que você já tem. Ah, Aí, tá. aí quando você comeu,
e bebeu, mesmo que comeu pouco, você já tem você já tem esse perfil de gastrite úlcera. E aí, quando você bebe... Eu disse que eu tenho, mas eu nunca fiz exame para saber certeza se eu tenho. Eu só sei que eu sinto Não, alguns sintomas. mas tem, se tem sintomas, se tem azia, se tem queimação, quando come uma farinha, come um arroz, e É sente isso que eu mais gosto, né, de alguma farinha. coisa, com certeza tá? Professor, Mas aí depois, na nossa aula presencial, eu posso fazer uma avaliação clínica tua, tá bom? professor, quando nós tivermos uma aula presencial, eu vou lhe mostrar as fotos dos olhos, como ficou horrível. Aquela poça de Pois sangue nos olhos ao redor. tá, Não pois foi pode. aquele pouco de Tá. sangue, não. Foi muito sangue, sabe? Dos dois olhos. Isso nunca aconteceu em toda a minha vida. Sim. E Obrigada. agradeço que aconteceu isso, viu? Porque isso te salvou de um AVC. Graças a Mas isso Deus. também. E, Mas também. professor, Ah, minha mãe teve AVC, né? Ela faleceu de AVC. quem? Minha mãe. É isso que eu ia falar. E eu ia falar anteriormente o seguinte. Mas já que você teve isso, muito cuidado. Você pode ter tendência a ter isso. Como você está dizendo que sua mãe já teve, isso O pode ser médico falou hereditário, tá? isso, que as filhas pode ser que tenha também. Isso. Esqueça a bebida alcoólica, a cerveja, e vai tomar cerveja sem álcool agora. Não, nem isso, professor. Não quero mais. Tá bom. Obrigada. Então, nada. Então, continuando aqui dentro desses produtos da fermentação, tá? Nós temos, por exemplo, aqui o ácido propiônico de dióxido de carbono, tá? Que pode ser o produto final da fermentação, que é muito encontrado em queijos suíços. Observa, gente, que do lado tem um micro-organismo. Quais são os micro-organismos que pode favorecer esse processo aí de fermentação, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o ácido cítrico também, que pode ser um dos fatores associados à fermentação, tá? Que dá o sabor, por exemplo, o material inicial é o melaço, né? O melaço de cana, de açúcar, e vários outros produtos, tá? Turma, ainda falando, né, das nutrição dos micro-organismos. Aí agora, lembra que eu vou comentar para vocês algumas diferenças associadas aos tipos de micro-organismo. Lembra que de acordo com o perfil da parede celular da bactéria, nós podemos ter micro-organismos gram-positivos e micropositivos são aqueles que têm uma parede de peptidoglicano extensa, grande. E os micro-organismos gram-negativos são aqueles que têm a parede formada por peptidoglicano menor, tá? E aí os gram-positivos, eles sintetizam, eles sintetizam exoenzimas que são liberadas no meio, clivando os nutrientes que são captados por proteínas transportadoras. Em outras palavras, gente, olha só, as bactérias que são gram-positivas, elas sintetizam enzimas que são liberadas no meio. Como assim? Essas bactérias gram-positivas, elas pegam nutrientes, elas captam os nutrientes e produz essas exoenzimas para que possa, por exemplo, fazer parte da composição celular, tá? Gente, só para vocês terem ideia, olha o tanto que essas bactérias são inteligentes, tá? É um ser vivo, que é uma única célula, mas consegue ter um domínio de formação, de metabolismo, de fisiologia bastante intenso. Turma, já as bactérias gram-negativas, elas, olha só, as porinas associadas a membranas externas, tá? Que permite a passagem de moléculas hidrofílicas de baixa massa molecular e no espaço periplasmático são encontrados protease, fosfatase, lipase, nuclease e carboidratos. O que eu quero comentar para vocês aqui? Deixa eu ver se eu consigo observar aqui. Olha só, gente, porinas. As porinas, elas estão na membrana celular das bactérias gram-negativas. Essas porinas, gente, de certo modo, elas conseguem, né, favorecer a passagem de alguns elementos. E esses elementos, eles conseguem passar ali por essas porinas, por quê? Porque existem compostos como enzimas, proteases, fosfatases, lipases, nucleases e carboidratases. Turma, toda vez que vocês pegarem um nome
que o nome, o sufixo, termina em ase, tá? Em ase, é enzimas. E a presença dessas enzimas facilita bastante a passagem de elementos do meio externo para o meio interno e do meio interno para o meio externo. Turma, alguma pergunta até aqui? Algum comentário?